mas que precisa ser consertado, porque nós precisamos chegar pelo menos à estatura do varão perfeito, próximo à santidade daquele que é santo. É impossível ser como tu, ó Cristo amado, mas eu posso me esforçar, porque se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver em nós, Senhor, nós vamos ser referenciais de bênção, referenciais de paz, porque o Senhor mesmo garante isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pode pedir o que quiser, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado. Nesta noite, se há alguma coisa que impeça o ouvir da palavra, se há alguma dor, algum nódulo, algum tumor, algum cisto, se há, Pai amado, indício de vírus, de bactérias, enxaqueca, dor nas costas, dor, Senhor, interna, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade e dor que possa atrapalhar agora a audição da mensagem, porque a fé vem pelo ouvir, saia dessa igreja, para a glória do teu santo nome. Tira de nós toda dispersão de pensamento, Senhor. Nós não podemos estar aqui com o pensamento lá fora, nós não podemos estar aqui pensando no amanhã, Senhor. Que a nossa mente esteja totalmente entregue, como o cativo que foi levado, o cativeiro que foi levado cativo. Cative as nossas mentes e prenda-as em tua presença. Toda distração, espírito de distração, nós te damos uma ordem: vai embora em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo tem autoridade para atuar nesse instante na igreja que te pertence. Fica conosco, Senhor. Nós não viemos aqui para fazer um show, nós não viemos aqui para que a nossa estrela brilhe, nós viemos aqui para cultuar aquele que nos deu vida abundante diante de situações adversas. Nós viemos aqui para agradecer mais uma semana de vida e também uma semana que começa. Seja engrandecido, Senhor, seja louvado, Senhor, seja adorado, Senhor. Se faz presente neste lugar, continua agindo neste lugar, se manifesta neste lugar, em nome de Jesus. Que todos sintam a tua presença, que a tua presença se movimente entre nós, que a tua presença, Senhor amado, ela tenha a certeza absoluta de que coisas sobrenaturais estão acontecendo, em nome de Jesus. Enquanto aqui estamos, cuida da nossa casa. Enquanto aqui estamos, cuida do que é nosso, porque nós só temos ouvidos para ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Hoje é comemorado, é lógico que não é exato, é simbólico. É o dia em que o Ocidente decidiu celebrar a ressurreição daquele que é soberano, daquele que é grande. Foi o dia em que, a partir de domênico, nós temos anos domênicos, a partir desse calendário atualizado para o Ocidente, que é o calendário oriental de Israel, que eles continuam, é um contínuo. Mas para nós ocidentais, hoje nós celebramos a nossa grande vitória. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Foi essa ressurreição que me tirou das drogas. Foi essa ressurreição que me guardou de 2 overdoses de cocaína. É essa ressurreição que garante que nós estamos aqui nesta noite e que coisas grandes acontecerão. E que coisas tremendas nos serão trazidas por parte dele. Amém? Então nós temos uma palavra especial. Na quinta-feira estivemos aqui, a última quinta-feira de Jesus em vida, onde Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, ele ainda se preocupou com os negócios do reino. Arruma um salão novo, vai lá no cenáculo, arruma um lugar ótimo para a Páscoa. Nós vamos celebrar uma Páscoa especial. Ele sabia que ele estava indo embora. Ele dizia: minha última aqui na terra. E Jesus tem tanta palavra que quando ele comeu, ele tomou aquele suco da videira, ele disse assim: eu não tomarei outra vez enquanto estiver aqui na terra. Lá na cruz tentaram colocar vinagre e ele rejeitou. Aquele vinagre era um anestésico, que ele não sofreria dores.
Sabe por que Jesus rejeitou o vinagre? Porque ele tem palavra. Eu não beberei do suco da videira outra vez aqui na terra. Vocês vão beber do suco da videira comigo no reino do meu Pai, onde eu vou celebrar a vitória total daqueles que perseveraram, daqueles que não se corromperam, daqueles que não trocaram, que não fizeram manipulação na igreja, porque a igreja não é lugar de manipular. Igreja é lugar onde os perdidos encontrem um alento, onde os deprimidos eles sejam restaurados, onde os órfãos tenham a certeza da paternidade, porque Deus é pai de órfãos, Deus é pai daqueles que também têm pais, Deus é pai dessa humanidade. E em nome de Jesus, a nossa incumbência nesta terra é alcançar o perdido a qualquer custo, mesmo que nos custe alguma coisa, alcance o perdido a qualquer custo. Amém? Amém. João capítulo 20. Hoje é um texto um pouco longo. Você vai dizer o que tem a ver com ressurreição. É um texto um pouco longo, mas é um texto que Deus vai falar contigo. Amém? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Só dá uma olhada no meu. É isso mesmo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram até o sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, por ser mais jovem, correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu suba para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e que lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e colocou-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Agora eu quero ler o capítulo 21. Capítulo 21, versículo. Eu vou lendo e vou pulando. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, depois de ressuscitar. Eu vou ler os dois textos para que você entenda a mensagem. Junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos.
Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanhou. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima de pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me dos peixes que agora apanhastes. Olha que interessante. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Segura só um pouquinho antes para o último versículo, por favor. Quando um judeu fala, na verdade, isso está significando, eu estou falando uma coisa importante. Quando um judeu fala a expressão e repete, na verdade, 2 vezes, ele está dizendo: o que eu estou falando é muito importante, presta atenção. Na verdade, ele está dizendo: Pedro, o que eu vou falar para você hoje é muito importante, porque eu não minto em minhas promessas. Pode ir agora para encerrarmos? E disse isso significando com que a morte ele havia de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhes: segue-me, podemos assentar. 2 textos longos, um parafraseando o outro, para que nós possamos entender a mensagem que será pregada. Eu peço 2 coisas agora, por favor. Ninguém ande. Meu irmão, primeira coisa de não andar, quando você se levanta, você perde o ponto daquilo que está sendo falado. Segundo ponto, você distrai quem está ao seu lado. Deus está falando com o seu irmão, você levanta, o irmão já olha para você. Então não levante. Terceira coisa, quando alguém está falando, e alguém de alguma autoridade está falando, e eu viro as costas, isso é um sinal de desrespeito e falta de educação. A maior autoridade está falando nesta noite, que é o Espírito Santo, através dessa palavra. Não vire as costas para Deus. Se alguém tiver sede, levante a mão. Um dos diáconos vai até você e vai te dar um copo de água. Não precisa levantar.
Dá para a gente ficar esses minutos sem ir no banheiro. A não ser que alguém esteja aqui com uma desinteria ou tenha bexiga caída. Aí fique à vontade. Se não tiver com bexiga caída e desinteria, dá para segurar. Porque no cinema as pessoas ficam 3 horas assistindo um filme e não saem do lugar. Numa festa, sentado na mesa, a pessoa fica ali até o final e não levanta. No tribunal, levantou diante do juiz sem ele autorizar, vai preso. Nossa irmã não está aqui hoje, ela pode informar isso. Então Deus está falando, não se movimente, porque Deus quer a atenção dos senhores, porque Ele tem uma mensagem que vai mudar a sua história. Amém. Ele tem uma mensagem que vai restituir a alegria ao seu coração. Amém? Jesus, Ele vem agora, 3 dias. Vocês viram ontem o que Jesus fez no sábado? A Bíblia diz que Ele desceu às regiões dos mortos e foi pregar aos mortos, não para arrepender os mortos. Ele foi fazer 2 coisas ali. Primeiro, Ele foi anunciar aos mortos, principalmente do dilúvio. Por que do dilúvio? Para que eles, quando fossem julgados, não chamassem Deus de carrasco. Então Jesus foi a eles e disse, vocês estão aqui pela desobediência. Eu não estou aqui dando a vocês o direito de salvação, não. Vocês estão julgados pela desobediência, porque vocês não quiseram ouvir o Pai. Mas eu estou aqui porque tem uma palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o senhorio de Jesus. Como é que eu vou confessar que a pessoa é Senhor se eu não a conheço? Então Jesus desceu na região dos mortos, no Geena, no Hades, no Sheol, onde a tradução de tudo isso é inferno, o lugar dos mortos, onde os mortos, eles estavam aguardando a transição, lei e graça, para que algumas coisas fossem mudadas. Hoje não há mais essa conglomeração de justos e ímpios no mesmo lugar. Como Jesus mesmo disse em uma das suas passagens, do rico e do mendigo. O mendigo estava no paraíso, no seio de Abraão, e o rico estava no Hades, agora, o lugar de perturbação dos ricos. E Jesus foi dizer para aquele povo o seguinte, vocês que estão condenados, eu quero dizer que eu sou Jesus, eu ressuscitei, eu vou ressuscitar, e vocês todos vão dobrar o joelho e abrir a boca para glorificar que eu sou o Senhor. Palavras e atitudes dirão que Ele é o Senhor. E quem não glorificar a Deus para a salvação, um dia vai glorificar a Deus pela condenação. Então é melhor glorificar a Deus para a salvação, enquanto temos a oportunidade de ser salvos. Para não ter que dobrar os joelhos como Adolf Hitler, como Stalin, como outros tantos ditadores, Maduro, enfim, esses carrascos que são usados para destruir pessoas. Eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor e depois serão lançados no lago de fogo. Jesus vai lá, depois ele vai ao lugar do cativeiro. O cativeiro é o lugar dos santos, Davi, Moisés, Elias, que morreram antes de Jesus. Até o próprio João Batista, que morreu antes da ressurreição. Jesus foi lá, pegou na mão deles e disse, vocês ao contrário deles, vocês agora não ficam mais na companhia deles. Eu vou levá-los cativos. Vou levar o cativeiro cativo a um lugar onde o justo vai aguardar tranquilamente o dia da glorificação da igreja. Porque agora não é a glorificação de Cristo, é a glorificação da igreja. Porque a glorificação de Cristo já aconteceu quando Ele venceu a morte. E a igreja também vai vencer a morte. Porque nós vamos sair dessa terra para ter vida eterna ao lado do Pai lá nos céus. Então, o importante é estar andando em santificação nessa terra. Quem é casado, que seja casado com um único cônjuge. Quem é solteiro, que se guarde da lascívia, se guarde da luxúria, se guarde dos pecados, dos escândalos, da sensualidade. Vistam-se dignamente, não vistam-se para chamar a atenção de ninguém, vistam-se para que o Pai sinta orgulho de cada um de vocês. E aqui nós estamos agora, ele fez isso, ele levou, no domingo ele ressuscita. Primeiro texto que nós lemos, vem de madrugada as mulheres vão no sepulcro e o corpo não está. E como o corpo não estava, criou-se um mito de que alguém havia roubado o corpo de Cristo. Mas depois de 3 dias o corpo já está em estado de putrefação. Ou seja, cheirando muito mal, e bichos já estão podendo ser vistos, e líquidos já estão vazando do corpo. Não é assim. Se a pessoa não toma uma injeção
o velório tem que ser rápido, senão começa a vazar tudo. Imagine 3 dias numa sepultura, numa época que não tinha essa injeção. Se Jesus estivesse ali, o corpo dele estava apodrecendo. E era impossível roubar um corpo em apodrecimento. Aí ela vai, toda aquela cena que vocês ouviram, elas voltam. Os discípulos estavam ali. Os discípulos menos Pedro. Não é? Porque Pedro estava fora. E quando Pedro está fora, ele ouve falar que Jesus ressuscitou. E ele vai no sepulcro, ele mais um. Outro discípulo era mais jovem, provavelmente João, que era um dos mais jovens discípulos de Cristo. E ele corria mais do que Pedro, porque Pedro era já um pré-ancião. E ele chega primeiro no sepulcro, olha, vê o lençol, mas não entra. Pedro chega depois, entra. Por que o primeiro não entrou? Esperou Pedro chegar. Porque o judeu valoriza algo chamado hierarquia. Quando Jesus disse, Pedro, filho de Barjonas, tu és vendido. Você, Simão, filho de Barjonas, hoje você não será mais chamado Simão, você será chamado Pedro. E sobre essa rocha, Jesus falando dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas porque você teve a revelação que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, eu te entrego as chaves do céu na sua mão. Você vai inaugurar a igreja, Pedro. Jesus estava dizendo isso. Jesus não estava dizendo, é você que escolhe quem vai entrar no céu e quem não vai. Como tem uma religião que tem essa crença, né? A chave do céu está com Pedro. Não. Quando Jesus disse, era a chave da inauguração da igreja. E graças a essa chave, a era da graça foi inaugurada. E todos nós fomos alcançados por ela. E todos nós estamos aqui sendo tendo as benefícios da graça sobre a nossa vida. Porque se fosse a lei, todos nós já estávamos mortos. Aí ele entra. Pedro vê o lençol, vê um lenço e ele crê. Por que ele creu? O judeu tem um costume. Quando ele vai comer em algum lugar, ele está comendo e, por exemplo, toca um celular. E o judeu vai atender para fechar um negócio, sei lá, ele pede licença. E na mesa de todo judeu tem um lenço. Se o judeu colocar o lenço aberto na mesa, ele está dizendo, daqui a pouco eu volto. Eu só vou ali, mas eu volto para terminar minha refeição. Ninguém mexe naquela mesa. Se o judeu dobrar o lenço, quando ele dobra o lenço e coloca na cabeceira da mesa, ele está dizendo, estou satisfeito, gostei muito da companhia de vocês, mas eu preciso me ausentar por um tempo, mas algum dia eu volto. Quando ele vê o lenço, ele creu. Por que ele creu? Porque tinha uma mensagem naquele lenço. Jesus deixou a mensagem do jeito que o judeu entendia e disse, eu precisei ir, e eu vou subir, mas fica tranquilo, gostei muito de vocês, e um dia eu volto para buscá-los para estar ao meu lado. Aí Jesus se apresenta, entra no cenáculo, paz seja convosco, todo mundo se alegra. Ah, você falou que precisava tocar, toca aqui, e o mestre ressuscitou. Jesus, ele, não sei, porque Jesus ali já não era mais um corpo, não era um físico. Jesus ali já era metafísico, era um corpo transformado, é o corpo que nós vamos ter na eternidade. E Jesus, logo que ele falou isso, ele já não mais estava ali. E a Bíblia diz que Jesus foi em alguns lugares. Lembra do caminho a Emaús? Jesus foi buscar 2 discípulos no caminho de Emaús. Não 2 dos 12, 2 dos 520 que o seguiam. Porque Jesus tinha 520 seguidores diretos. 120 estavam no cenáculo. 12 inauguraram a igreja. E através desses 12 que permaneceram dos 520, hoje ele tem filhos no mundo inteiro, através da geração e da declaração de fé. Aí, ele vai. Aqui não diz quanto tempo no capítulo 21. Mas provavelmente Jesus, depois de perfeito que fez em Emaús, ele vai procurar por Pedro. Porque havia uma questão a ser resolvida. Porque havia algo a ser resolvido. Jesus não deixa nada em haver. Ele resolve todas as questões com o ser humano. Ou nós resolvemos essas pendências agora e mudamos a nossa vida, ou nós vamos ter que resolver essas pendências no dia do julgamento final, diante do trono do julgamento, que é o trono branco, onde ele vai expor os nossos pecados.
porque ali serão julgados os ímpios, porque a igreja, os salvos, não serão julgados para condenação, porque não há mais condenação para quem está em Cristo. A própria Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Romanos capítulo 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um porém, que não andam segundo mas segundo o Espírito, que são direcionados pelas coisas do céu, não pelas coisas da terra. Ele está dizendo isso agora, que ele precisa salvar todos, ele não pode ir embora. E da ressurreição até o assunto aos céus, Jesus ficou 40 dias nessa terra, restaurando um, restaurando outro, restaurando outro, restaurando outro, porque o papel de Jesus na ressurreição não era apenas subir e deixar a igreja bagunçada. Antes de subir, ele consertou a casa. Antes de subir, ele acertou as contas com quem precisava acertar. Ah, você disse que só acreditaria se colocasse a mão. Coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. Agora você crê? Creio. E olha que bênção através de Tomé que nos alcançou. Tomé, você disse que crê porque você colocou a mão. Mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Nós não vimos, mas nós cremos que ele ressuscitou. Então ele nos chama de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela vem do grego makarios, que quer dizer super feliz, muito feliz, muito feliz, feliz demais. É aquele que não viu a minha ressurreição, mas ele crê que eu ressuscitei. Então agora ele vai, e ele volta, e ele procura os discípulos, e ele vai especificamente atrás de Pedro, porque Jesus tinha coisas a resolver com Pedro, porque Pedro havia deixado coisas pelo caminho. Pedro não era simplesmente um discípulo, Pedro era o discípulo. Ele era um cara bagunçado, ele era um cara explosivo, mas ele era um cidadão que ele, mesmo errando, ele tentava se impor da sua maneira para agradar Jesus. E mesmo no erro dele, Jesus percebia que ele era diferente. E havia ficado uma situação, depois que Jesus foi preso, em aberto, e Jesus falou: não, eu preciso recuperar Pedro, porque Pedro é essencial. Um dia esse mestre, ele olhou para nós, e ele disse: eu preciso recuperar aquele cidadão, eu preciso recuperar aquela mulher. Não, aquela não vale nada, aquela lá não tem valor algum, mas eu preciso recuperar, porque, como ele disse para Paulo, eu vou fazer deles um vaso de honra no meu nome. Bem, então Jesus, aqui, depois de ressuscitar, depois de se apresentar, ele se preocupa em restaurar um chamado que estava esfacelado, um chamado que estava em destruição. Primeira coisa, voltando um pouquinho na linha do tempo, Jesus adverte os seus discípulos sobre a sua morte, lá no cenáculo ainda, quando ele revela o traidor, ele sai, ele fala que está chegando a hora, ele vai para o Getsemane, que um dia vocês pisem no Getsemane. O Getsemane é um lugar sensacional. Nós estávamos orando no Getsemane quando eu estive em Israel, e uma luz do céu, quando tiraram uma foto, uma luz do céu descia naquele lugar onde nós estávamos orando. É um lugar sensacional, você sente uma presença extraordinária de Deus naquele lugar. Não que não sinta aqui, mas naquele lugar, nós não sabemos em qual das oliveiras Jesus orou encostado. Diz que o sangue dele começou a brotar e caiu naquele lugar, mas a presença de Deus é inerrante naquele lugar. Então, agora ele vai para o jardim da oliveira e ele adverte: presta atenção, vou dizer uma coisa para vocês, eles vão me prender, e quando eles me prenderem, vocês vão todos embora, não vai ficar nenhum, eu vou ser abandonado por todos vocês, porque a Bíblia diz, a palavra diz, as escrituras dizem que prende-se o pastor, as ovelhas se dispersam. Então Jesus estava advertindo que eles abandonariam Jesus, que a partir da prisão ele caminharia sozinho. Nesse interim, Pedro interpela e diz: mestre, mesmo que esses todos aí, eles vão embora, eu te dou a minha palavra,
Eu vou contigo até a morte. Eu morro com o Senhor. Eu não vou te abandonar. Eu não sei que classe de discípulo o Senhor tem aqui, mas eu sou diferente deles. Eu vou e te acompanharei, nem que eu morra junto contigo. Eu nunca te deixarei. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Há duas sobre o galo. Creio que é um galo, mas como é na proximidade do templo e não pode ter animais a não ser no dia da expiação, no dia do sacrifício pascual, porque as fezes do animal ou as pulgas daquele animal, elas contaminariam o templo. Há um sistema de som em Israel que a cada 3 horas eles soltam uma música. Eu disse aqui como esse som de sino da praça, eu me entendo, 1h da manhã tocar. Ele não quer que a gente durma, porque não é possível que 1h da manhã tenha alguma coisa acontecendo na cidade. Se 3 horas da tarde a gente não vê nada acontecendo, 1h da manhã que não vai ver mesmo. Mas 1h da manhã ele está blém, blém. Diz que havia um sistema que a cada 3 horas ele tocava um som dizendo: está tudo bem, está tudo legal, está tudo em segurança. E aquele som eles creem, chamava-se galo. Agora, eu não sei se é o som ou se é o animal. Eu só sei que Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E ele disse assim: Pedro, você está fazendo uma promessa muito grande. Nós temos a péssima mania de fazer promessas que não conseguimos cumprir. Lembra da virada do ano? Esse ano eu vou emagrecer, vou comer menos. Primeira Páscoa, a primeira festa que tem da Páscoa, já engordou uns 3 quilos. Lembra disso? Lembra das promessas? Aí não, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou ser um pai melhor, esse ano eu vou ser mais presente, esse ano eu vou orar mais. O ano já está passando, nós já estamos indo para o 5º mês do ano, e nós não cumprimos coisa nenhuma daquilo que prometemos. Quando nós fazemos promessas muito grandes, promessa grande, porque a promessa é do tamanho do ego da pessoa. Pedro fez aquela promessa porque ele disse assim: peraí, um tempo atrás aí, ele perguntou quem ele era, eu disse: tu és o Cristo, e ele me elogiou. Eu fui o único que respondi, eu fui o único que dei alguns passos sobre as águas, eu planei sobre as águas, eu sou o cara, então eu vou dizer: não te abandono, porque eu tenho um nível de santidade acima desses outros aqui. Esses outros aqui eu não considero, mas o Senhor pode contar, porque eu sou o cara, eu nasci com a estrela, nunca vou abandonar Jesus, vou contigo, Jesus. Jesus falou: você está prometendo alto demais, você está falando muito. Quem promete o que não pode cumprir se frustra. Quem promete o que não vai fazer acaba ficando entediado, entristecido. E a primeira coisa que a pessoa faz, por vergonha ou por incompetência, é deixar os caminhos do Evangelho e vai para o mundo, se escondendo, distanciando-se do seu chamado, distanciando-se do seu ministério. Mas por que será que ele fez essa promessa? Quando Jesus o repreende, Jesus esperava que ele se retratasse. É verdade, mestre, perdão, eu não sou capaz de ir até a morte, não. Eu sou igual a ele, mas Pedro manteve a palavra: eu vou contigo. 3 horas depois, Jesus é Pedro, eles estão andando com Jesus, e Pedro se mistura entre a multidão. Ao prenderem Jesus, como ele disse, todos os discípulos foram embora. Até Pedro estava fazendo o mesmo, mas quando Pedro estava andando, ele lembrou: eu prometi para ele que eu não ia abandonar, eu prometi para ele que eu era diferente, eu não vou abandonar, mas eu vou segui-lo de longe. Tem gente que não quer se comprometer e vive seguindo Jesus de longe. Não, eu vou seguir Jesus de longe, porque quando tiver um carnaval, eu vou lá e pulo as 3 noites, depois eu volto e peço perdão. Aí eu vou seguir Jesus de noite, porque eu não consigo ter apenas uma mulher, então eu preciso de várias. E como a igreja não aceita, é a palavra que diz, mas joga na igreja. E como a igreja é careta e ela não aceita isso, então eu vou dar um tempinho, depois eu volto. Se trocar de pastor, eu volto.
Se o pastor for embora, o outro chegar, eu volto, quem sabe o outro, ele não fale muito sobre o pecado, porque é chato esse negócio de pecado, é chato de falar esse negócio que tem que entrar em santidade, é chato esse negócio de falar que tem que parar de beber, porque crente que vem para a igreja, aceita Jesus, ainda toma uma cervejinha, você está em pecado da mesma forma. Crente que vem para a igreja e não se esforça em deixar o cigarro, você está pecando da mesma forma. Crente que vem para a igreja, compra e não paga, está pecando. Crente mentiroso está pecando, crente fofoqueiro está pecando. Está seguindo Jesus de longe. Se for bom para mim, eu aceito. Mas se não for bom, é inconveniente. Isso não é para mim não. Eu vou para outro, eu vou para lá, eu vou para o mundo, porque eu não quero ser cobrado. Jesus ainda disse que a porta é estreita. E se a porta é estreita e o pecado nos engorda um pouquinho, a gente não passa. Vai ficar enroscado na porta. E gente enrosca na porta, ele não vai para o céu e impede um monte de gente de ir. Porque tem gente que não vai e leva um monte com ele para o inferno. Então nós estamos vivendo esse tempo que Jesus havia dito. E Pedro começa a seguir de longe. Porque ele estava com medo também de ser preso. Ele se mostrou machão. Ele se mostrou o cara. Mas aí quando ele viu que ardeu o caldo, ele falou assim, você está doido. Se eu falar perto de Jesus, eu vou ser preso. Deram tanta porrada nele que se me der duas daquelas, eu desmaio. Não, deixa Jesus sozinho. Mas eu estou aqui, Jesus. Ó Jesus, não estou aí perto. Ó Jesus, ainda não me converti. Ó Jesus, ainda não deixei as coisinhas lá, viu Jesus? Jesus ainda tem algumas coisinhas na minha vida. Mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Está me vendo, Jesus? Conta comigo, Jesus. Porque Jesus, se o Senhor quiser, pode chamar, tá? Eu corro até aí, mas de longe, nunca se aproxima. A bênção não é seguir Jesus de longe, a bênção é aproximar de Jesus. Porque quando eu me aproximo de Jesus, a clareza de Jesus, quando eu me aproximo de Jesus, a santidade de Jesus, ela entra na minha vida. E o desejo de servi-lo é maior do que o desejo de servir a vontade da minha carne. Agora, esse homem, de longe, ele começa a sentir frio. Aí o que que fazem? Uma fogueira. Aí ele fala assim, não, eu vou ficar aqui no escurinho, disfarçado, aquecendo, que está frio demais. E eu vou ficar aquecendo aqui. E ele lá aquecendo na fogueira, de repente deve ter batido um vento, o fogo deve ter iluminado mais e iluminou a fisionomia de Pedro. Alguém olhou e falou assim, opa, você andava com ele, você é um deles. Eu? Está me confundindo. Só que quando Pedro falou, o sotaque de Pedro era indescritível. Aí falaram, peraí, esse sotaque não é um sotaque aqui da capital, é um sotaque do interior. Você é da Galileia, você é um deles sim. Aí a Bíblia diz que ele começou a praguejar, aquele que jurou que nunca deixaria Jesus, estava amaldiçoando Jesus. Não conheço esse homem. A terceira vez lá veio uma mulher que diz assim, um livro diz que era uma serva, no outro diz que era um servo, que era parente de Malco, que ele tinha cortado a orelha. Olha só, eu torço para que seja o cara. Ele corta a orelha do parente do Malco e o parente dele olhando, peraí, você é um deles, você puxou a espada para Malco? Eu juro que eu não conheço esse homem. O galo toca. Quando o galo canta, a amargura invade a alma de Pedro. Quando o galo canta, ele se sente a pior das criaturas. A sua alma se amargurou, porque ele foi incapaz de cumprir o que havia prometido. Ele agora estava amargurado. E diz o historiador que quando ele nega Jesus pela terceira vez, ele estava a uma certa distância do mestre, mas ele viu os olhos do mestre encarando nos olhos dele, e o remorso bateu na sua vida, e o remorso invadiu o seu coração. E quando o remorso vem, a dor é insuportável, e ele começa agora a tentar se esconder. A partir desse texto, a Bíblia não fala mais, a não ser no dia da ressurreição, sobre Pedro. Só que quando as mulheres falam que Jesus ressuscitou, e depois Jesus se apresenta no cenáculo, primeiro diz que Pedro
ele estava de volta ali, junto com aquele povo. E quando Jesus se revela novamente, dizendo: paz seja convosco, a Bíblia diz que ele manda um tocar do lado. Ele não fala com Pedro, porque Pedro ali não estava. Por que Pedro não estava? Porque Pedro estava fugindo do seu chamado. Pedro estava fugindo do seu Senhor. Eu vou te dizer uma coisa: você pode ser bom em fugir, mas Ele é ótimo em te encontrar. Jesus é ótimo em encontrar aqueles que fogem da sua presença. E não importa onde estejamos, Ele vai nos encontrar para mudar a nossa história. Ele vai nos encontrar para nos transformar. Quando Pedro nega pela terceira vez, começou nele o ciclo da vergonha de uma promessa não cumprida. E qual é esse ciclo? Primeira promessa, não cumpriu a promessa, o fracasso. Depois do fracasso vem a vergonha. E depois da vergonha, a compensação. Olha, eu prometo que eu vou ler a Bíblia esse ano. Aí não lê a Bíblia. Passa o ano, não sai nem de Êxodo. Já fica ali em Êxodo até dezembro. No outro ano fala: esse ano eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou ler a Bíblia apenas. Eu vou ler a Bíblia dando 3 pulinhos. Se já não leu a Bíblia normal, vai ler a Bíblia dando 3 pulinhos. O ser humano está sempre prometendo algo, querendo compensar o que não cumpriu. O ser humano sempre quer compensar, porque ele acha que é pelo que ele faz que o Senhor o ama. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu prometo, mas é por mim, é por quem eu sou, é por quem você é. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Ele nos amou quando nós não tínhamos valor algum em nossa vida. Não é pelos seus lindos olhos azuis, não é pelo seu cabelo de príncipe ou de princesa, não é pelo seu porte atlético. Ele te amou porque o Senhor Deus queria você de volta para Ele. E o Senhor morreu na cruz dizendo: Pai, eu vou ganhar todos que se perderam, para que os filhos voltem a ter um pai, para que os filhos voltem a ser abençoados com a presença de um pai na vida deles. Aleluia. Ciclo da vergonha, ciclo da promessa não cumprida. Depois é a compensação. Eu quero sempre compensar, está sempre prometendo, nunca cumpre. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Quer ver uma promessa que nós fazemos e não cumprimos? Eu disse que Deus me trouxe aqui para ensinar essa igreja. Nós estamos há 24 anos no ministério como pastores titulares. Nós abrimos igreja em diversas cidades desse estado. Mas não é abrir assim igual nós trocamos aqui não. Nós abrimos igreja, nós saímos da nossa cidade de Jacareí no ano de 2006. Nós fomos para Santo Antônio do Aracanguá. Não tinha uma alma na igreja, não tinha banco, não tinha instrumento, não tinha ninguém, nem casa para alugar. Nós fomos trabalhar com a Secretaria de Missões. Moramos 6 meses numa garagem. Ganhamos um programa de rádio numa cidade canavieira, numa segunda-feira, da 11h30, meia-noite e meia, se não me engano, da 11h à meia-noite, eu não lembro direito. Mas eu sei que era entrando na madrugada. Quem que vai assistir programa, escutar um programa na rádio nesse horário, tendo que acordar 3 horas da manhã no outro dia? Aí não tinha ninguém na igreja, o Senhor nos deu esse programa e foi nos dando direção. E por ser uma cidade muito católica, a gente orava e falava: coloque um copo de água diante do seu rádio, porque o Deus que agitou as águas e transformou-as em vinho, o Deus que mudou lá no tanque de Betesda a vida do paralítico, Ele vai mudar a tua história. Põe a água aí, porque o homem de Deus vai orar e um milagre vai acontecer. E nós oramos naquele dia, e depois que falamos assim: pega a água e toma. Uma pessoa foi pegar a água, o copo escapou, bateu na quina da mesa, a água voou no rosto dele. Ele passou a mão nos olhos, ele era cego, foi curado instantaneamente. E a igreja cresceu em Santo Antônio do Aracanguá e tem uma catedral construída naquela cidade. Jesus quer nos dar uma nova esperança. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu dos seus projetos. Os projetos que Ele tem para a sua vida, Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você está aqui nesta noite e alguma coisa na sua vida foi interrompida, e isso te faz falta, Ele vai restituir, para que você possa se alegrar nas promessas que Deus tem para a sua vida a partir de hoje.
Agora ele foge do seu chamado. Pedro se achava inapto para seguir Jesus. Achava que se Jesus estivesse vivo, nunca mais queria vê-lo. Poxa, se Jesus não tivesse morrido, ele nunca mais iria olhar para mim. Quantas vezes você não falou isso? Quantas vezes nós não dissemos isso? Poxa, eu errei. Eu creio que Deus não vai mais me ouvir. Eu creio que Deus não vai mais responder às minhas orações. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não possa nos ouvir, nem a sua mão encolhida para que Ele não possa salvar. Ouvir e salvar. Ouvir e salvar. Mas nós invertemos a ordem, os fatores. Nós queremos que Ele nos ouça e nos dê. Nos ouça e nos dê. Nos ouça e nos dê. Não. Ele quer te salvar. Ele não te prometeu riquezas, mas Ele prometeu escrever o seu nome no livro da vida. Mas para que o teu nome seja escrito no livro da vida, é preciso que haja uma reconciliação. Eu preciso me reconciliar com Ele. Eu preciso estar quitado. E Ele quer ter uma conversa conosco. Mas por que Ele não tem? Porque você não dobra os seus joelhos para ouvi-lo falar. Ou quando dobra os joelhos só você fala. Porque tem oração que é assim, vai, benção, amém, e vai embora. A oração, você tem que ter um período em que você vai falar assim, agora fala comigo. Se calar e deixar o Espírito Santo falar no teu coração. Deixar o Espírito Santo te instruir, te direcionar. Porque senão o espírito da morte, o espírito do desespero. Sabe o que me ajuda a pregar o Evangelho? Não ser psicanalista clínico. Isso me ajuda muito a pregar o Evangelho, porque eu conheço a alma do ser humano. Não apenas ele salvo, mas eu conheço o que tem na alma dele, decepções, frustrações. E muita gente está decepcionada porque vive prometendo e nunca cumpre. E muita gente está decepcionada porque não consegue manter-se leal aos seus princípios, manter-se leal aos seus objetivos e sonhos. Se você sonhar, todo mundo sonha, qualquer imbecil sonha. O problema é que imbecil sonha, mas somente os fora de série realizam o sonho. Porque do sonhar a realizar o sonho é um caminho, e esse caminho precisa ser trilhado, calcado, passo a passo, na direção de Deus, deixando certas coisas para que você encontre a sua plena felicidade. E quando encontrar a plena felicidade, que tenha a dignidade e a humildade de dizer, só cheguei aqui porque o Senhor me conduziu, só cheguei aqui porque as misericórdias do Senhor me trouxeram. Nenhum de nós merece estar aqui. Eu não mereço pregar esse Evangelho. Eu não mereço administrar aquilo que não é meu. A igreja não é minha, a igreja não me pertence. A igreja é de Cristo. E Ele me escolheu para cuidar de uma coisa que me pertence. E eu vou cuidar com toda a minha força. E eu vou cuidar com toda a minha alma. Porque um dia eu quero pegar na mão de todos vocês e dizer, porque o pastor vai dar conta das suas ovelhas. E eu quero dizer, esses aqui quiseram vir comigo para o céu, Jesus. Aqui estão eles. Olha, tem gente que deu trabalho, mas aqui estão eles. Nós vencemos o mundo. Nós superamos, Jesus, tudo aquilo que veio contra nós. Nós deixamos o desânimo, nós deixamos a preguiça, nós vencemos a crítica, o medo, a murmuração. Nós vencemos, Senhor amado, o diabo que dizia que não éramos nada. E nós estamos aqui. E agora, Jesus? Aí Ele vai abrir um portão, onde uma pleiade de anjo vai estar numa mão, outra pleiade na outra, e Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entra neste reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo, porque vocês venceram, porque vocês não desistiram, porque vocês suportaram esse mundo, e fizeram de mim o seu baluarte, o seu estandarte, e um caminho a seguir. Você vai entrar, os anjos lá, seja bem-vindo. Sabe quando recebe, nós temos um evento chamado Encontro de Vencedor, a gente recebe as pessoas e assobia, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E os anjos batendo palmas, e nós andando ali no meio, e nós vamos dizer, valeu a pena mudar a minha vida, valeu a pena mudar o meu pensamento.
valeu a pena insistir um pouquinho mais, porque agora não haverá mais dor nesse lugar, agora não haverá mais luta, mais inimizade, mais gente falsa, porque aqui o governo não é do PT, aqui o governo é do Senhor, a teocracia vai me governar, e eu andarei na sua luz, eu andarei na tua direção. Mas Deus precisa acertar as contas contigo. Amém. Você precisa ter uma conversinha com o Pai. Você está adiando essa conversa. Você não para para conversar e ele pega um altar e fala com você. Por que esse desânimo? Porque você abriu mão daquilo que Ele te deu. Se Deus te deu é porque Ele te viu capaz. Ninguém pode fazer o que Ele te chamou para fazer. Mas eu não quero mais. Se eu hoje falar, eu não quero mais pastorear a igreja, eu vou deixar uma lacuna ministerial, porque ninguém vai pastorear a igreja do jeito que eu pastorei. Não porque eu sou bom, não, porque cada um tem um jeito. Eu não quero cantar. Amanhã vai vir outro, vai cantar. Claro que vai. Ninguém é insubstituível. Só que não do jeito daquele que Deus chamou para fazer. Esses instrumentos estão gritando culto a culto, porque um dia eles foram usados para glorificar o reino dos céus. Deus vai ter uma conversa com cada tocador de um deles, dizendo: eu não desisti do seu chamado, eu não desisti do seu ministério. Você olhou para os problemas, você olhou para as lutas, mas eu te renovo nesta noite, eu te restauro nesta noite, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Ele se achava inato, ele se achava não merecedor, achava que Jesus nunca mais queria vê-lo. Ele estava se escondendo do seu chamado, do seu ministério. Como eu disse, você pode até se esconder, mas Jesus é perito em achar quem se esconde. Ele foi na caverna, Deus foi na caverna e encontrou Elias. Deus, através daquela parábola, encontrou a dracma, encontrou a ovelha, encontrou o filho pródigo e o recebeu de volta. Deus vai encontrar a felicidade que um dia você sentiu, o prazer em servi-lo que se perdeu, e nós vamos voltar novamente a ter a alegria em seguir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, usando todo o nosso entendimento. Então aqui ele estava fugindo. Pode fugir. Eu sou bom em fugir. Tem gente que é tão ruim em fugir que quando brincava de esconde-esconde, achava na hora. O cidadão queria esconder. Às vezes era até uma criança meio gordinha, muito gordinha, queria esconder atrás, ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. E se fosse crente, falava em nome de Jesus, ninguém vai me ver. A gente dava risada porque falava assim: isso aí é muito confiante, está faltando parafuso. O fulano atrás do pedestal. Como é que você me viu? Como que eu não ia ver? Nós estamos assim, meu irmão, a gente pode se esconder. Os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus na terra. Não fuja dos olhos do Senhor. Mas Pedro, ele decide pescar. Pescar ou pecar? Pedro falou: parei, estou fora. Vou dar um tempo, não brinco mais. Vou pescar. Eu vou pescar amanhã, mas na terça eu estou aqui de novo. Se não cair a chuva e eu achar o lugar, amanhã eu estou pescando. Se o dedo deixar. Pedro disse: galera, estou pensando aqui. Partiu o Rio Feio? Vamos pescar? Aí tinha uns outros frustrados que falaram assim: não, se você for, eu vou também. Você que é meu líder, se você for, eu vou também. E foram pescando. E quando ele está pescando, ele está brigando contra os seus pensamentos. Se há algo, queridos, principalmente se você pescar sozinho, você faz uma reflexão de análise na sua vida, que você volta dali falando até em línguas, se você for um cristão que quer se consertar. Para você, Deus é a natureza, não tem onde fugir. Ali, você até pesca e chora, pesca e chora. Aí ele foi pescar. Mas por que ele foi pescar? Porque os problemas eram tantos. Porque o remorso estava martelando na cabeça dele. É uma fuga.
Eu vou fazer aquilo de onde Jesus me tirou. Eliseu, Elias chega, Eliseu, põe a mão sobre Eliseu, não fala nada. Quando Elias vai sair, Eliseu fala assim: profeta, o senhor só me deixa despedir dos meus pais? Vai rápido, anda logo. Elias não falou nada para Eliseu. Aí ele vai despedir dos pais, o que ele faz? Ele mata os bois, faz um churrascão para a comunidade, e depois ele segue Elias. Por que Eliseu matou os bois? Sabe por que Eliseu matou os bois? Para que quando ele tivesse um problema, ele não recorresse aos bois novamente, deixasse de confiar na mão de Deus Todo-Poderoso. Tem gente que não quer sacrificar os bois, não quer afundar o carro, não quer queimar as carroças, não quer afundar o barco no cais. Ele sempre quer ter uma segurança. Não, eu estou aqui, mas se não der certo, não tem segundo plano. Ou nós confiamos que Deus é a provisão de todos os recursos que necessitamos, ou nós estamos apenas nos enganando, fazendo um passatempo aqui na terra, nos escondendo dentro da igreja. E é algo tão surreal, porque a pessoa está dentro da igreja a vida inteira, e naquele dia vai estar na esquerda de Jesus, vai dizer: nunca te conheci, aparta de mim, maldito por fogo eterno. Mas por que, pastor? Porque olha só o que vão falar: Senhor, mas eu preguei, Senhor, mas eu cantei, Senhor, eu evangelizei, Senhor, eu ganhei almas. Ele vai falar: nunca te conheci, porque você nunca se aproximou, você nunca foi tratado, você nunca permitiu que eu acertasse as contas contigo. Tem coisas na sua vida que são pontas soltas. Vamos colocar essa casa em ordem, porque eu quero trazê-los vocês comigo, e eu quero colocá-los na fila da direita e dizer: vinde benditos de meu Pai, entra nesse reino, é seu, é de vocês. Vocês só perdem o reino se vocês quiserem. Vamos nos acertar com Deus a partir de hoje. Tranca a porta do teu quarto, grita, urra, gema, saia dali transformado, saia dali abençoado, e depois de tudo aquilo que deixou nas mãos de Deus, não volte atrás para buscar, para que você tenha uma vida plena e absoluta. Pedro está pescando, e não pescaram nenhum peixe. Agora, além de envergonhado, ele está frustrado. Não há nenhuma satisfação para aqueles que tentam fugir do seu chamado. Quando eu estava desviado do Evangelho, eu usando cocaína, tomando cachaça, eu olhava e dizia assim: eu preciso voltar para Jesus, porque se eu morrer aqui, eu sei para onde eu vou. E quantas promessas eu fiz: nunca mais eu cheiro Jesus, nunca mais eu bebo Jesus. E no outro dia estava cheirando de novo. E quando cheirava, o peso na consciência, eu falava: Jesus, essa vez é a última. E só foi a última dia que eu passei pela segunda overdose e fui parar em uma igreja e recebi um abraço de uma diaconisa que mudou minha vida. E naquele dia entrei drogado na igreja. Olha que coisa doida, querido. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: eu estou buscando o batismo do Espírito Santo. Eu entrei drogado na igreja. A diaconisa me abraçou, o efeito da droga passou. No final daquele culto eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. 2 semanas e meia depois, o meu pastor me colocou para dirigir os cultos na casa. E desde aí eu não parei mais. Joguei tudo, quebrei as carroças, afundei os barcos lá no cais. E disse: Jesus, se é para te servir, eu vou te servir de verdade. Jesus, se é para te seguir, eu não quero brincadeira. Eu não quero, Senhor amado, falar uma coisa que eu não venha viver. Conta comigo, mas usa-me até gastar. Quantas vezes eu pensei em deixar esse ministério, e todas as vezes que eu pensei em deixar esse ministério, como o hino que nós vamos ouvir daqui a pouco, foi por causa dele que eu não desisti, não parei. Foi por causa dele que me fortaleceu. Foi por causa dele que me fez lembrar quem eu era e que me fez saber quem eu sou. Em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Já não é mais o drogado, já não é mais o ladrão, já não é mais o cheirador de cocaína. Não importa o que você tenha feito, hoje ele está te dando uma chance de mudar a estrutura mental, psíquica e espiritual. Isso depende de você. Isso depende de uma atitude sua. Não há satisfação fora de Cristo. Até um lugar de bênção
Ele se torna em derrota e fracasso se você estiver fora da vontade de Deus, do centro da vontade. Nós estávamos em uma igreja maravilhosa. Só o som da igreja era o quê? Uns 60 mil. Só as duas caixas da frente dava quase 15 mil cada uma. A bateria da igreja, da pastora, a bateria 25 mil. só a bateria 25 mil. Está falando do som sem a bateria, 25 mil só a bateria. Galerias, uma mesa de som profissional. Uma igreja linda e maravilhosa. Mas não fluía. Era um lugar de bênção que não fluía. Aí nós perguntávamos em 2024 que nós tivemos o pior ano da nossa vida. Tudo deu errado naquele ano. As doenças foram grandes, o carro quebrava toda hora, um gato que morreu de câncer, um cachorro que ficava doente. A água que invadiu a nossa casa, inundou a nossa casa, perdemos algumas caixas e nós perguntávamos: Deus, o que está acontecendo? Por que nós viemos para cá se a outra igreja que estávamos era boa e nos abençoava? Por que nós viemos para essa igreja? Hoje eu sei a resposta. Eu só fui para aquela igreja porque o propósito de Deus não era eu estar naquela igreja. O propósito de Deus era nos trazer para a Flórida Paulista. E eu digo isso porque um pastor, o pastor Márcio, de Adamantina, ele me disse: pastor, uma semana, um amigo seu que está na região me passou o seu telefone. Era para o senhor estar aqui em Adamantina, mas eu demorei uma semana. E quando eu fui ligar, o pastor Jorge já tinha te ligado, já tinha falado contigo. Era nesse lugar que Deus nos queria. Era aqui que Deus estava preparando para que o Evangelho fosse pregado claramente, onde Deus estaria conversando com essa igreja e acertando os pontos, porque Deus está acertando os pontos com essa igreja para poder fazê-la crescer. Deus está tirando a frustração. Muitas pessoas entraram aqui e entrarão aqui frustradas, derrotadas, envergonhadas e vão ter a vida mudada, não porque eu estou aqui, mas porque a palavra vai ser pregada claramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Não, no final dá tudo certo. Infelizmente não é, porque entre o começo e o final tem os meios. Depende de como eu agir nos meios, vai dar certo ou não. E Deus não está interessado em nos dar bênçãos. As bênçãos nos acompanham. As bênçãos correrão até nós se nós formos fiéis a Ele. O segredo é esquecer a bênção e focar em Deus. Porque quando eu estou focado em Deus, as bênçãos me alcançam. Às vezes a gente está parado. Você já não sentiu isso? Você está parado, dá aquela moleza na perna, faz assim. É a bênção do joelhinho. A bênção chega e dá joelhinho, a gente cai assim, nem sabe. É tanta bênção correndo atrás que a gente se desequilibra. Pastor, eu caí um tombão na rua. É bênção que te desequilibrou, irmão. Fique em paz. É bênção. Continua olhando para Jesus. A Bíblia diz: olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Então, eles estavam insatisfeitos. Eles não pescaram nada. Eles não haviam pego nada. Você lembra da cena? 2 vezes, querido. Aí Jesus vai e restaura o ministério de Pedro. Pela segunda vez, Jesus vai até Pedro após uma noite de frustração. Quem aqui já se frustrou? Quem falar que não está mentindo. Quem aqui já se frustrou? Quem aqui pode falar assim: ah, meu Deus, olha, eu tinha um trabalho bom, fui sair hoje, não consegui outro igual. Ah, Jesus, eu gostava tanto daquela menina bonitinha, mas eu fui vacilando, porque amanhã eu falo com ela, hoje ela está casada com outro e eu estou aqui, Jesus, chamando o dragão princesa. Quando se demora para tomar atitude, perde-se a bênção que está à sua disposição. E o culpado não é Deus. Tem muita gente desistindo: não, eu prefiro morrer. Faz isso, vai perder até a salvação. Porque quem intenta contra a vida, antecipa a ida para o lago de fogo. Mesmo que as coisas não estejam boas.
pense o seguinte: não sabei vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo tem ciúmes de vós? Tem gente ciumenta aqui? Ninguém vai ousar responder nada. Se eu falar, o pastor vai. Olha, meu irmão, todo ciúme é desnecessário. O negócio é cuidado. Quem confia no seu posicionamento, quem dá assistência não abre concorrência em diversas áreas. Tem marido tão inútil que vê a mulher ralando, lavando louça, o cidadão não põe um arroz no prato, ainda joga lá para elas. Né? O dia inteiro vai trabalhar, jogar fora aquela cueca toda fedorenta e a mulher tem que lavar. Na nossa casa nós ensinamos: roupa íntima se lava embaixo do chuveiro, cada um lava a sua. Se eu ficasse hoje, não tivesse mais ninguém comigo, minha família toda fosse, tivesse morrido arrebatada. Eu sei cozinhar, eu sei passar, eu sei lavar, eu sei amamentar criança. Pastora, quando deu a luz, ela dormia muito. Não que ela não durma, ela dorme menos que dormia. Aí a Fernanda, minha filha, ela tinha um sono muito curto. Então ela acordava de madrugada e pastora. Aí eu tinha dado para ela uma camisola que tinha um zíper. Por que o zíper? Você abria o zíper, destecava, colocava a criança mamava, você punha para botar, fechava, guardava a teta e ela dormia e não via nada. Era isso que eu fazia. Tudo que se aprende na vida tem um propósito. Tem gente que não sabe apertar um parafuso. Tem gente que não sabe encher um pneu de bicicleta. Como que é fritar um ovo? Vamos fritar um ovo. Pega o ovo, quebra a casca. Se você quiser fritar, ponha num óleo bem quente. Solte o ovo. Se quiser sal, põe um pouquinho. Tire o ovo. Coma. Olha o tutorial. Nós trocamos até suspensão de carro. Sabe com o quê? Com a ajuda do YouTube. Eu e meu irmão. Aí o negócio no Will, eu falei assim: vai, em nome de Jesus. Pá, o negócio. A suspensão entrou, ele falou assim: nossa, que força, hein? Força, era raiva. Era raiva. 2 vezes eu passei por isso. Uma vez nós atolados fazendo a obra, numa congregação, numa fazenda, estrada de terra, choveu, o carro do pastor que me levou ficou atolado. Aí ele falou assim: então é o seguinte, a pastora dirige aqui e a gente empurra. Só que